Yes. Será que todo mundo viu a mensagem lá? Boa noite. Alguém falou? Maria. Ah, tá. Professor, eu Hum, queria falar que eu passei um sufoco. Agora eu fazendo as tarefas. qual delas? Eu, as duas, eu fiz as duas, a 3 e a 4. Eu não tinha visto a mensagem. Eu fiz as duas, nossa. Se quiser, eu até mando a 4, porque eu já fiz, tá pronto. Ah, pode mandar, então. Assim, enfim, é só porque eu queria falar que realmente foi. Mas acho que Isso, deu. isso que é bom Tudo sempre estar certinho. olhando os canais pra ver se tem alguma atividade ou não. Só isso que eu queria falar. Boa noite aí, pessoal, também. Sem problema. Se caso não entreguem, consiga entregar hoje, pode entregar semana que vem também. Vamos começar então. Ah, deixa eu... Não fica a tela cheia? Enfim. 오늘, hoje vamos ver aula 6, advérbios de frequência. Vamos ver os principais verbos de frequência. Verbos já. Advérbios de frequência que são utilizados na língua coreana. Hoje vai ser bem tranquilo, mais vocabulário mesmo. Então vamos ver. Quais são eles? Primeiro temos o 항상, 항상, que é sempre. Vamos ver os exemplos. 저는 항상 공부를 열심히 해요. Opa, alguém tá entrando. 안녕하세요, Pamela. Ah, de novo, 항상, sempre. 저는 항상 공부를 열심히 해요. Eu sempre estudo com dedicação. 친구는 항상 학교에 일찍 와요. Meu amigo sempre vem cedo para a escola. Então, 항상, sempre. 보통, 보통, geralmente, normalmente. 저는 보통 일요일에 교회에 가요. Eu normalmente vou à igreja aos domingos. 교회 é igreja. 우리 아버지는 보통 주말에 요리해요. Meu pai geralmente, 보통, cozinha aos finais de semana. Hum. 주말, final de semana. Então, 항상, sempre, 보통, geralmente, normalmente.
Próximo. 자주. 자주 é frequentemente, com frequência. Perdão. 저는 자주 공원에서 자전거를 타요. Eu frequentemente ando de bicicleta no parque. Quem tá entrando? Então, de novo, 자주, frequentemente, com frequência. 저는 자주 공원에서 자전거를 타요. Eu frequentemente ando de bicicleta no parque. Para quem chegou agora, a gente está na aula de hoje, vamos ver os advérbios de frequência, os principais advérbios de frequência no coreano. Já vimos o 항상, que é sempre, e o 보통, que é geralmente ou normalmente. E agora a gente está. O último que eu falei foi o 자주, 자주, que é frequentemente ou com frequência. E o segundo exemplo, 아이는 자주 웃어요. 아이는 자주 웃어요. Peraí que tem pessoal entrando aqui rapidinho. 안녕하세요, pessoal que entrou agora. Hoje estamos vendo os advérbios de frequência. Então, o último que eu falei aqui foi o 자주, que é frequentemente ou com frequência. Terceiro exemplo, 저는 여행을 자주 해요. Eu viajo frequentemente. E aqui no português, né, nós usamos também como frequência, né, o muito. Tipo, eu viajo muito, né, que significa com frequência. Então, o 자주 também pode ter esse sentido de muito. Próximo, 가끔, 가끔, que é às vezes, de vez em quando, ocasionalmente. 친구는 가끔 우리 집에 와요. O amigo às vezes vem à minha casa. 저는 가끔 저녁을 안 먹어요. De vez em quando eu não janto. Lembrem do an, né? Então, revisando, 항상, sempre, 보통, geralmente, normalmente, 자주, frequentemente, com frequência, e 가끔, às vezes, de vez em quando. Próximo, 거의 안, 거의 안, quase não, quase nunca. 저는 옷을 거의 안 사요. Eu quase não compro roupa. 저는 설거지를 거의 안 해요. Eu quase nunca lavo os pratos. Ai, que horror. 거의 안. Próximo, 절대 안. Lembra do an que a gente viu? Quando juntado, né, com um sentido, né, ele vira um sentido negativo. 절대 안. Nunca, jamais, de jeito nenhum. 저는 양파를 절대 안 먹어요. Eu não como cebola de jeito nenhum. Eu gosto de cebola, é tão bom. 그는 운동을 절대 안 해요. Ele nunca se exercita. 운동, exercício. Fazer exercício. Opa, tem alguém entrando ainda. 안녕하세요, 제니. 제니 M. Então, 거의 안, quase não, quase nunca. 절대 안, nunca, jamais, de jeito nenhum. E aqui temos que ter uma atençãozinha. Por quê? Vamos lá ver o que temos aqui. A maioria dos advérbios pode vir antes do objeto ou antes do verbo. Aqui no exemplo. 저는 항상 아침을 먹어요. O 항상, que é sempre, está antes do objeto. 아침, café da manhã.
저는 항상 아침을 먹어요. Eu sempre como café da manhã. Ou tomo. E aqui o 항상 está antes do verbo. 저는 아침을 항상 먹어요. Tudo ok, tá? Pode vir antes do objeto ou antes do verbo. Tanto faz. No entanto, os advérbios de negação sempre devem estar diretamente antes do verbo. Vamos ver aqui. 저는 아침을 절대 안 먹어요. Eu quase não como café da manhã. 절대 안, antes do verbo. 절대 안 먹어요. 저는 절대 안 아침을 먹어요. Aqui eu botei antes do objeto. Tá errado. Tem que ser antes do verbo. Porque eu tenho que negar o verbo diretamente. Não posso negar aqui o objeto, né? Como tá one. Então, sempre tem que estar antes do verbo. E uma outra forma de organizar essa frase seria assim: 저는 절대 아침을 안 먹어요. Né? Com 절대 antes do objeto e o an antes do verbo. Então pode ser assim, essas duas maneiras. Tudo certo? Tudo bem? Entenderam essa parte? Bem fácil, né? Tudo ok? Alguma dúvida até agora? Chat aqui. Tranquilo. Então, advérbios, os normais, sem ser de negação, posso colocar antes do objeto e antes do verbo. Se for advérbio de negação, sempre antes do verbo. Ou posso organizar assim, mas sempre antes do verbo. Continuando, mais advérbio de frequência. 매일, 매일, diariamente, todo dia. Lembrando que ir é dia. 매일, todo dia. 저는 매일 운동을 해요. Eu me exercito diariamente, todo dia. 저는 한국어를 매일 연습해요. Eu pratico coreano todo dia. 카카. 친구는 매일매일 게임을 해요. A gente pode também colocar assim duas vezes 매일매일 para dar aquela ênfase que eu faço todo dia, igual eu botei aqui no exemplo. Meu amigo joga gigante todo dia, então todo santo dia. Então, caso eu queira dar essa ênfase, posso repetir, colocar 매일매일. É bem comum os coreanos fazerem isso. 매주, 주 é semana, então 매주 semanalmente, toda semana. 저는 발레를 매주 해요. Eu lavo as roupas semanalmente. 다니엘을 매주 청소해요. 청소해요. Daniel faz faxina toda semana. Então, sempre que tiver o me, juntar o me com algum escala de tempo, vou formar geralmente todo dia ou toda semana. Vai observar agora. 매달, 달 é mês. Então, 매달, mensalmente, todo mês. 아빠는 저에게 매달 용돈을 줘요. Meu pai me dá mesada mensalmente. 저는 매달 극장에 가요. Eu vou ao cinema todo mês. E, de novo, juntando o me com o nion, agora nion é ano, fica anualmente ou todo ano. 저는 매년 한국에 와요. Eu venho à Coreia anualmente. 와요 é o verbo vir. 저는 매년 축제에 가요. Eu vou àquele festival todo ano. 축제 é festival. perdão. 축제, festival.
Outra forma de juntar essas formas de todo dia é com a partícula mada. Com ela a gente pode ter essa ideia de todo ou toda, juntando mada com algum substantivo que dê uma noção temporal, como aqui nos exemplos. 저는 아침마다 산책해요. Eu caminho todas as manhãs. Então, juntando manhã, atim com madá, aí eu formo todas as manhãs. Então, sempre vai ser alguma, algum substantivo temporal com madá. Igual com o me, né? Me, mas algum substantivo temporal. Que também, madá com o substantivo temporal. Outro exemplo. 저는 밤마다 드라마를 봐요. Eu assisto a novela toda noite. 저는 날마다 한국어를 조금 연습해요. Eu pratico um pouco de coreano todo dia. Um pouco é 조금, 조금. 날마다. 날 também é dia. E 마다 é a partícula que a gente utiliza para fazer essa ideia de todo e toda. Bem até agora? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. É, tipo, aqui é mais vocabulário, então. Pergunta. Pode perguntar. Quem foi que levantou? Nem vi. A Jenny. Jenny. Jenny from Black. E professor, na Oi. verdade é mais uma dúvida minha mesmo Hum. sobre a aula. O professor falou que MEI, né, todo dia. Uhum. Então, aí eu vi numa música que Haru Haru também pode ser todo dia. Qual é a diferença quando eu posso usar um ou outro? Depende do sentido. Porque Haru, se eu não me engano, é o dia todo, sabe? Então, Meir, como se fosse um trocadilho, igual português, né? Todo dia e o dia todo. Mei seria todo dia e Haru é o dia todo, entendeu? São como se fossem Entendi. sinônimos. Sim, como tá falando, é mais vocabulário, então a gente apresenta o vocabulário aqui e vocês vão praticando. Ou com frases, ou com decorando mesmo. E aqui a gente tem a questão dos sinônimos, como a Jane perguntou também. Ah, as palavras obtidas com o prefixo me e mada são sinônimos. A gente viu que BI é todo dia e que nar, madar também pode ser todo dia. Assim como medar, que dar, aqui, né? I é dia e nar também é dia. Chama assim. Tar é mês e aqui temos o mesmo sentido, né? Medar e tar, madar. E aqui temos 매년 e remadar, que também seria, né? Todo ano, como se fosse todo ano e anualmente. Mas como por que essa diferença? Eu falei na aula de dia da semana que o coreano tem muitas palavras que vêm de origem chinesa, de origem japonesa, até mesmo do inglês. E isso afeta bastante o coreano porque às vezes temos uma palavra que é de origem chinesa, que tem um significado, e temos a mesma palavra, mas que é de origem coreana, que também tem um significado. Então essas duas palavras elas ficam sendo sinônimos. Temos várias palavras assim. E como botei aqui, em coreano é comum haver sinônimos, que é um termo em que um termo é derivado dos radicais chineses e o outro vem do coreano mesmo. Aqui, né? Neon, todo mês, ou todo ano, anualmente. Remada também significa todo ano, anualmente. Mas Menion, o P vem de origem chinesa e União de origem coreana.
Nossos vizinhos aqui gritando. O, o He vem de origem chinesa e o Madá já é a partir coreana. Então eu tenho que juntar as duas para poder ter um sinônimo. Enfim. Estão vendo os vizinhos aqui? Dá para ouvir os vizinhos? Outra palavra, várias palavras têm essas origem chinesa e origem coreana, como por exemplo sol. Sol temos Taeyang e temos He. Taeyang, se não me engano, é de origem coreana e He é de origem chinesa. Eu posso estar errado, mas um dos dois são sinônimos, então eu posso usar qualquer um dos dois. Só que geralmente os coreanos preferem usar as palavras de origem deles. Então, caso você, qual que eu, né, qual que eu uso mais? Use a que vem de origem coreana, que como se fosse vou usar que meu país originou, né? Então, é um papo assim. Alguma dúvida em relação a isso? É só uma curiosidade, mas caso você escute Meenion ou Remada, é a mesma coisa. Então é bom saber identificar um dos dois. Mas sempre que vocês virem, tem essa palavra aqui tem dois significados. Uma de origem chinesa e outra de origem coreana. Prefiro usar a de origem coreana. E pelo menos é isso que os professores falam. E viajei um pouco. Alguma dúvida em relação aos vizinhos? Alguma dúvida até aqui? Confusa essa parte dos. Beleza. Hoje a aula vai ser bem rápida, não vai ser demorada. Porque é só vocabulário, essa parte de frequência, de frequência. Então vamos para o nosso tuqui. Só um minuto. Hoje o tuqui diferente, tuqui. Eu vou botar aqui áudio para vocês escutarem. E não temos texto, não temos nada aqui, né? Então vocês vão prestar atenção no áudio para poder tentar entender, ou entender, né? O diálogo que está sendo feito. O diálogo é bem tranquilo, bem simples. E aí eu vou botar duas vezes para escutar. Aí depois eu quero que vocês compartilhem o que entenderam. E é isso. Vamos lá então. Primeiro eu vou ver aqui se está funcionando. Me avise aí, por favor. Dá para ouvir? Dá pra ouvir. Vê? Dá. Dá. Tudo então. Vamos lá então. Primeiro eu vou falar uma coisinha quando tocar o sininho que vai começar o diálogo. Vamos lá então. 삼과 케이크하고 쿠키를 만들어요. 영준, 케이크를 좋아해요? 네, 좋아해요. 그럼 토요일에 우리 집에 오세요. 엄마가 케이크하고 쿠키를 만들어요. 그래요? 나는 쿠키도 아주 좋아해요. 그럼 토요일에 만나요. Vamos de novo. 삼과 케이크하고 쿠키를 만들어요.
영준, 케이크를 좋아해요? 네, 좋아해요. 그럼 토요일에 우리 집에 오세요. 엄마가 케이크하고 쿠키를 만들어요. 그래요? 나는 쿠키도 아주 좋아해요. 그럼 토요일에 만나요. Que isso. E aí, alguém quer falar o que entendeu? Estou aberto a voluntários. Primeiro, foi difícil? Como foi? Pode falar aí no chat mesmo. Foi de boa? Não foi difícil, só deu algumas palavras que eu não entendi, mas dá para entender o contexto do que eles estão Hum. falando. Ah, que bom. Exatamente. Dá pra entender o que você fez. Uhum. O finalzinho me pegou um pouco. Achei de boa o início, mas o final me pegou um tiquinho. De vocabulário, o que a gente teve? Teve comida, já teve dia da semana também. Acho que foi só isso, né, de vocabulário, sim. Fora os verbos e tal. Mas então, qual foi o contexto, assim, geral? Alguém pra me falar? Ela perguntou se o rapaz gostava de bolo. Ela falou que a mãe dela faz bolo, eu entendi isso. Uhum, E biscoito. sim. Aí depois... ela chamou ele pra ir na casa dela comer. Com Uhum. ela, mas não sei. Alguém conseguiu entender o dia? Qual foi o dia que ela chamou ele? Eu acho que foi sábado. Olha, a Uli respondeu aqui. A garota pergunta para Yeongjun se ele gosta de bolo e ele diz que sim. Então, ela convida o Yeongjun para ir à sua casa no sábado, pois sua irmã fará um bolo e cookie, biscoito. Yeongjun diz que gosta muito de cookie e ela diz que eles se verão no sábado. E... Aí, vamos ver agora qual foi o que realmente, né, aconteceu. Acho que acertaram muito bem. Vamos lá. Vamos ouvir com o áudio? Eu acho que dá. Pra gente acompanhar com o áudio, né? Só um minuto. Deixa eu pegar o áudio e colar aqui. Aí a gente lê com o áudio e fica acompanhando. Pra ver o que a gente não entendeu. Bora lá. 삼과 케이크하고 쿠키를 만들어요. 영준, 케이크를 좋아해요? 네, 좋아해요. 그럼 토요일에 우리 집에 오세요. 엄마가 케이크하고 쿠키를 만들어요. 그래요? 나는 쿠키도 아주 좋아해요. 그럼 토요일에 만나요. Foi isso. É a mãe. Então, parabéns, vocês acertaram, né? Conseguiram identificar o contexto. E bora ver aqui, né? Vamos ler linha por linha. Yeongjun, você gosta de bolo? Né? Eu gosto. Então, no sábado, toyoiri, sábado. No sábado, venha para minha casa. Urichi, o seu. Venha para minha casa. A mamãe vai fazer mandroyo, bolo e biscoito. Ah, sério? Creio? Eu gosto muito de biscoito. 나는 쿠키도
아주 좋아해요. Eu também gosto muito de biscoito. Então, 요일에, então a gente se vê no sábado. No caso seria a gente se encontra, 만나요. No sábado. Parabéns, 잘했어요. Próxima aula eu já vou trazer um áudio mais difícil. Já treinar. Nossa, que vamos ao nosso momento de leitura. Continuando. Para quem não veio aula passada, a gente decidiu. Antes da aula passada, eu colocava uns textinhos bem assim, simples, né, pra gente ler. Pra gente treinar a leitura, mas aí, desde a aula passada, eu coloquei aqui uma historinha pra gente ler. Só que o foco não é traduzir a história, entender tudo, e sim treinar a leitura. Então é importante que quem quiser ler, quiser participar da leitura, importante ter voluntário. Acho que não tá vendo. Vocês estão vendo? Ah, estão. Estão vendo o livro? Ah, tá. Não. Deixa eu Não, mudar. não, professor. Deixa eu mudar aqui. Como é que muda agora? Ah, só, peraí. Aqui. Agora sim. Então, como eu estava dizendo, eu coloquei agora essas historinhas pequenas para a gente treinar a nossa leitura. Então é importante que tenhamos voluntários aqui para ler. E também não esqueçam de fazer atividade de leitura, que eu botei lá também. Aquele outro livro, o infantil, que teve gente que já entregou e eu vou dar um feedback depois. Então, eu até coloquei um prazo maior, porque eu tinha colocado duas atividades para a semana, depois que eu percebi que eu botei duas, e eu troquei a da leitura para a semana que vem, então vocês podem entregar a semana que vem, mas quem já fez pode entregar já. Então vamos lá, quem quer ler? Quem gostaria de ler? Hoje a história é 다음에게 절을 한 호랑이. O tigre que. Como é que é boa? Como é que é fazer isso aqui? É reverência, né? Isso. O tigre que se reverenciou Chestnut. Esqueci o que é Chestnut. Deixa eu ver rapidinho. Castanha. Então tá. E alguém gostaria de começar? Professor, é pra ler tudo, é? Não. Cada um lê uma linha. Posso começar. Então vai. Pode ir. 어느 날 호랑이가 산속을 걷고 있었습니다. Alguém para ler depois? Eu. Pode ir. 호랑이는 아주 배가고 봤습니다. Mais? Pode ler mais. Foi muito pouco. 그때 호랑이는 구신도치를 보았습니다. Alguém para continuar? Vamos lá, galera. Vamos ler. Uli, Vitória,
Posso ir? Né? Pode ir. Peraí que eu me perdi um pouco. Peraí, a gente tá aqui, ó. Ai, peraí. Aqui, ó. Segura aí, né? Tá. Tava no lugar certo. 호랑이는 고슴도치를 깨물었습니다. Né? Pode ler mais. 고슴도치의 가시 때문에 호랑이는 아팠습니다. Ah, alguém pra ler? Alguém pode continuar? Posso continuar? Pode? É, pode ir. Ah, acho que é a Pamela. Pode ir, Pamela, e depois a Uli vai. Alô, Pamela? Tá me ouvindo? Agora sim. 호랑이는 고슴도치를 먹으러 쏘았습니다. 호랑이는 계속 배가 고픕니다. Né? Tá dando pra me ouvir? Sim, sim. Ok. 호랑이는 산속을 걷다가 밤송이를 보았습니다. 호랑이는 밤송이를 보고 고슴도치라고 생각했습니다. Né? Agora, pra finalizar, falta alguém ler? Sofia e a Maria Lúcia. A Gabriela leu? Gabriela, tu leu? Eu não lembro agora. Jenny. Ah, tu quer ler então? Pra finalizar. 괜찮아요. Maria C. Gostaria de ler? Só você vai fazer ler. Olha, você leu na outra aula, então vamos. Para finalizar. Pessoal, Vamos. tá. 호랑이는 무슨 했습니다. 그래서 밤송이에게 했습니다. Ah, Né, olha aí. mais ou menos. Ainda faltou muito, muito. Interessante. Parabéns, pessoal. Muito bom. E nada assim, vocês vão melhorar. Vocês já conseguem ler. Sim. Agora, praticando, vocês vão melhorar bastante. Mas então, bora ver, né? O que é essa história? Assim, eu não consigo ler esse texto e já contar a história, então a gente vai. Vamos ver aqui no inglês. Mas vamos ver aqui algumas palavras importantes para entender a história. Horangi é tigre. Horangi. E o outro personagem é o Kosem Tochi, que seria o Hedgehog. Eu esqueci o nome em português. É tipo o Sonic, né? Qual o nome do bichinho? É, ouriço. Obrigado, Vitória. Ouriço. Que mais aqui? Olha, temos pegar 고팠습니다. Pra quem vê dorama, né, escuta muito quando a mulher fala pro opa, pegou paio, que é estou com fome. O pegou paio é uma forma de dizer mais assim, informal. E a forma formal, né, seria pegar 고팠습니다. O que mais pode ver? Vamos ver lá a história então. Um dia, o tigre estava andando na floresta. O tigre estava com muita fome. Então o tigre viu o ouriço.
O tigre mordeu o ouriço e o tigre estava machucado, se machucou por causa dos espinhos do ouriço. O tigre não conseguiu comer o ouriço. O tigre continuou com fome. O tigre viu chestnut, que é mesmo? Uma castanheira, algo assim. Enquanto ele estava andando na floresta. O tigre pensou que é burr? Castanha. Acho que tem aqui o significado rapidinho. Alguém sabe o que é? Alguém do inglês aí sabe o que é burr? Chestnut burr. Enfim. O tigre viu uma castanheira enquanto estava andando na floresta e pensou que fosse um ouriço. O tigre ficou com medo, então ele se reverenciou, fez reverência para a castanha. Vitória aqui. Fiz a sorte do Google, eu chuto que é uma casca daquelas castanhas que parece que tem espinho. Ah, é verdade. Bora ver aqui no Google. Peraí. Deixa eu ver aqui no Google o que é. Chestnut burr. Ah, parece um ouriço mesmo. Ah, sim. Então essa é a história. Muito legal a história, vocês gostaram? Eu achei assim muito. É boa e como tem palavras repetitivas, é bom Hum, pra ler também. sim, é verdade. Dá pra aprender umas palavras. Cadê? Tipo, Horangui repete o tempo todo, então já vi que eu tinha, que não vou esquecer mais. Horangui, tigre. E aqui também ouriço. Então é isso, gente. Por hoje é só. Obrigado por terem vindo, por terem participado. Eu irei passar atividade essa semana, por conta já tem a de leitura, né? Então não vou passar atividade essa semana. Vou deixar de leitura para vocês lerem e me mandar o áudio. Então é isso. Hansong, sim. Hansong é a castanha. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Já já eu. A palavra-chave eu mando lá Mando lá no. Porque o pessoal já saiu, né? Então eu vou mandar lá. Mas tem que mandar aqui pro pessoal gravando, né? Tá, a palavra-chave é pro pessoal da aula gravada. Vai ser em coreano dessa vez. Horangui. Vou mandar lá também no grupo. Tch, tch, tch.